Bom dia, meu povo! Bom dia, Fala, bom Vitor. dia! E aí, meu diretor, tudo tranquilo? Tudo de boa? Deixa eu terminar um recadinho que eu comecei a dar para esse povo aí rapidinho, então antes de você começar a sua aula. Beleza, Beleza? beleza. Deixa eu só... Ô, galerinha do terceiro ano, deixa eu só concluir, então, que eu comecei a falar agorinha e a ó, a conexão caiu. Semana que vem, nós temos a semana onde vocês não terão aula, tá? Eu volto a falar, não seria bom que você ficasse extremamente à toa, não é essa a intenção. A intenção é que você organize suas coisas, ponha a sua vida em dia. Se tiver matéria atrasada, organiza. Você não vai ter aquele compromisso com aulas. Mas, de verdade, eu acho que você tem que descansar, recuperar as forças, mas não é entrar no modo morgado e ficar morto, não. Eu acho que você tem que estudar um pouquinho para organizar a sua vida. Alguns recadinhos eu vou pôr no grupo por escrito lá, mas eu vou falar para vocês. Não se esqueçam, simulado. Semana que vem, nós temos um simulado. O simulado de vocês vai estar liberado a partir de amanhã, sábado, e vai se encerrar na outra sexta. Então, vocês terão de sábado agora a janela até sexta da semana que vem. Esse simulado é o quarto simulado elaborado pelo Grupo Somos. Não se esqueçam, a correção é pelo TRI, são 4 partes lá, né? Humanas, linguagens, natureza e matemática. Cada uma tem 45 questões e você tem 2h30 para fazer. É exatamente igual a todos os outros, tá beleza? Então você, a partir de amanhã, já pode fazer o seu simulado, tranquilo? Para a gente poder fazer a nossa média. Segunda coisa, tem gente que perdeu a avaliação, ou objetiva ou discursiva. A data de fazer vai ser na semana que vem, quinta e sexta. Eu vou mandar no grupo o cronograma, tá? Quinta e sexta são os dias para a gente fazer a reposição da nota de quem perdeu. Lembra que nós já conversamos, meninos? Tem gente que vai jurar por Deus, vai prometer que fez a prova. Só que aí nós temos um problema. A prova não chegou aqui no planeta. Por algum motivo de internet sua ou daqui, alguma coisa aconteceu. Então a gente precisa fazer essa nota. Então, assim, eu pedi para vocês uma vez, vou pedir de novo. Não adianta você estressar, você ficar bravo. A gente tem que repor essa nota. É a única forma de fazer. Nessa época de informática, a gente corre esse risco da internet falhar, de a gente apertar um botão, achar que foi e não foi. Então é assim, a sua nota não chegou aqui. E eu preciso da sua nota para você não ficar com zero. Então, quinta e sexta da semana que vem é o dia da gente fazer as provas de segunda chamada. Só para quem perdeu, é um ou outro aluno só. E lá na outra semana, 21, 22, 23, é a recuperação do terceiro bimestre. Beleza? Isso eu vou colocar tudo anotado para vocês. Eu vou colocar para vocês, possivelmente amanhã lá no grupo, aquele resumo de novo das notas, incluindo a do Pedro Hitler do Sostag, que não tinha entregue, e também já vou colocar a nota objetiva dessa semana. Eu vou colocar uma planilha lá de notas discursivas e de notas objetivas. Se o seu nome tiver pintadinho de preto lá na matéria, é porque você está sem nota. Você tem que fazer a prova de segunda chamada. Eu vou colocar no grupo amanhã. Nós estamos trabalhando nisso hoje, organizando as notas para eu divulgar amanhã para vocês. Beleza? Deixa eu ver, fizeram algumas perguntinhas aqui no chat. O que falaram aqui? Fizeram a pergunta onde? As notas dessas provas objetivas semana que vem, aliás, amanhã vai estar aí, do Pedro Hitler do Sostag. Beleza? Eu vou repostar as notas discursivas, incluindo o Sostag e Pedro Hitler, que já entregaram, e vou colocar a planilha nova das notas objetivas. Que aí vocês já vão ter todas as notas de vocês. Beleza? Bom, vamos lá de novo. Quem tiver sem receber a redação, até a proposta 20 tem que estar com vocês. Só não está com vocês ainda a 21 e a 22. Beleza? Só a 21 e a 22 que não está com vocês. Até a 20, quem não tiver recebido, me manda lá no WhatsApp, lá no privado, lá, que eu corro atrás para vocês. Beleza? Eu vou atrás e reencaminho para vocês. Tranquilo? Obrigado, Vitor. Meninos, isso vai estar tudo no grupo de vocês por escrito. E qualquer coisa, amanhã eu estou acompanhando todas as aulas de vocês pela manhã. É só me chamar lá que a gente conversa. Boa aula aí, Pedro. Vitor. Valeu, Cedão. Povão, mais uma vez, bom dia a todos. Fala bom dia. Tudo tranquilo aí com vocês? Tudo sob controle? Bom mesmo? Bom dia. Sextou, né? Estamos encerrando essa semana, graças a Deus. Tô bem também, Júlia. Tô bem, tô tranquilo.
Ainda mais sabendo que a gente vai ter essa semana de descanso, né? Semana do saco cheio. Vocês sabem que não foi só o planeta que aderiu a isso, praticamente todas as escolas particulares de Goiânia. Até porque esse ano que vem nós teríamos 2 feriados, né? Tem o feriado dia 12 de outubro, na segunda-feira, que é o feriado da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e dia 15 de outubro, na quinta-feira, dia do professor. Então, vocês teriam só 3 dias de aula, aí, terça, quarta e sexta. Né? No caso do terceiro ano, também queria sábado. Aí, as escolas particulares resolveram dar essa semana de descanso para vocês e para nós também. No caso do terceiro ano, além do descanso das aulas, né, você poder acordar mais tarde, por exemplo, você pode usar esse tempo para colocar matéria em dia, como o Célio muito bem disse. E eu vi que ele estava falando de provas, eu queria perguntar para vocês, como é que foi a nossa avaliação na quarta-feira, no dia 7? Foi tranquila? Foi difícil? O que vocês acharam das minhas questões? Acharam tranquilo? Beleza, ó. Todo mundo achou tranquilo, achou de boa. Fico feliz em saber. Significa que vocês aprenderam a matéria e estudaram, né? Você achou tranquilo porque aprendeu e porque você estava preparado para a avaliação. Lembrando, as 5 questões que eu mandei, todas de Era Vargas, né? Foram retiradas de provas do Enem anteriores, tá? Todas foram questões do Enem mesmo. Busquei lá no meu programa de questões só exercícios do Enem e mandei como prova objetiva. Então, se você achou tranquilo, isso é um ótimo sinal, é um ótimo indício que você está se preparando bem para o Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza? A Vitoriano falou aqui, estava bem tranquilo, tomara que no Enem caia daquele jeito. O problema é que no Enem não vai cair só Vargas, né, Vitoriano? Vargas é um assunto que praticamente todo ano cai. O ano passado foi uma exceção, não caiu. Então a chance de cair nesse ano aumenta ainda mais, né? Cair Getúlio. Mas não vai ter só questão de Era Vargas. Infelizmente. Podia cair, Júlia. A Neves está falando, mas aí seria muito fácil, né? Cair só Vargas. Bom, meu povo, vamos continuar então a explicação. Cadê a minha secretária Karen? Segundo as minhas anotações, nós concluímos o governo Dutra na última aula. Confere aí nas anotações de vocês. Karen, bom dia. Karen não está na sala, não? Foi dormir? Vou cortar o ponto dela. Isso, muito bem, Duarte. A gente estava falando do retorno de Vargas. Ah, ela acordou mal, beleza. Tadinha. Melhoras para ela, então. Não vou mais cortar o ponto dela. Bom, brincadeiras à parte, galera. Vocês receberam esses slides, né? Do período populista. Sim, ela tem esse direito. Todos nós temos esse direito de acordar um dia mal. Nós falamos do governo Dutra e nós vimos que em 1950, tá aqui a data, ó, aqui embaixo, no último tópico, Vargas vai retornar à presidência da República. Lembrando que Getúlio, ao longo do governo Dutra, ele foi senador, tá? Ele não se afastou da política. Ficou 5 anos preparando o terreno, fazendo alianças políticas para poder se candidatar a presidente. Vai se candidatar em 1950 e vai vencer as eleições com o pé nas costas. Coloquei aqui, ó, eleições de 50, Vargas o retorno. Só lembrando uma coisa que eu já disse, 1950 foi um ano muito marcante para a história do Brasil. Por quê? Além do retorno de Vargas, tivemos a chegada da televisão ao Brasil, a TV, inclusive está completando 70 anos de televisão no Brasil. A Rede Globo até exibiu alguns especiais sobre isso. Teremos Copa do Mundo de futebol no nosso país, com a construção do Maracanã. O Brasil, infelizmente, perdeu a final para o Uruguai de 2-1, um episódio conhecido como Maracanaço. Mas foi um ano muito marcante para a nossa história. O retorno de Vargas, a chegada da televisão, o Maracanã, Copa do Mundo. Havia uma empolgação muito grande, uma euforia muito grande. E essa euforia se devia
sobretudo ao retorno de Getúlio à presidência, porque ele ainda tinha aquela imagem de pai dos pobres. Mesmo tendo sido ditador por 8 anos, lá no Estado Novo, que a gente estudou, o Vargas ele ainda tinha essa imagem de pai dos pobres, de protetor dos trabalhadores. Então havia uma empolgação muito grande para esse retorno dele à presidência da República. Tanto é que surgiram marchinhas como essa aqui, ó. Eu vou colocar a musiquinha agorinha para vocês. Essa música, ela já caiu em algumas questões de vestibular. E eu quero que vocês comecem a se acostumar com isso. Quando a gente chegar em ditadura, por exemplo, eu vou fazer o trabalho, mesmo trabalho que eu fiz com vocês ano passado. Nós vamos trabalhar também músicas do período da ditadura. Por quê? O Enem gosta de questão desse tipo, de questões mais lúdicas. O Enem não vai cobrar a questão decoreba de vocês, não. O Enem vai cobrar questões lúdicas. Exemplo, vai estar lá uma música pedindo para você relacionar com o contexto histórico, ou um poema, ou uma imagem, pode ser uma pintura, uma fotografia, e saber relacionar tudo isso, música, poema, fotografia, pintura, ao devido contexto histórico. Vocês têm que aprender essa habilidade para poder sair bem, de fato, na parte de história, na prova de ciências humanas do Enem. O nome dessa marchinha, era uma marchinha tipo de carnaval, era Retrato do Velho. Eu vou só ler aqui, mas depois eu vou colocar a música para vocês. O João falou que vai cantar depois pra gente. Cadê o João? Eu não vi o bom dia do João hoje. O João tá aí na sala? Ou ele também tá passando mal? Pois o João falou que vai cantar para nós essa música aqui. Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez. Bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Claro que esse velhinho é Getúlio Vargas. Eu já botei o meu e tu não vais botar? Já enfeitei o meu e tu vais enfeitar? O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Então perceba, ó, o sorriso do velhinho faz a gente se animar, que o retorno de Vargas provocava uma euforia na população, principalmente dos mais pobres. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Ó, a ideia do trabalhismo relacionada ao governo de Getúlio. Sacou aí? Então, para a gente trabalhar da maneira ainda mais interessante, eu vou colocar essa musiquinha para vocês agora. Beleza? Deixa eu ver aqui. Ah, o João se manifestou aqui. Não, João, você falou para mim no privado que você ia cantar depois para a gente. Eu vou colocar aqui no YouTube, né, a música para vocês escutarem. Depois o João canta a versão dele, tá? Ele vai ser o nosso calouro aí. Vou tirar o meu fone e conectar a caixinha de som para ficar melhor o áudio, ok? Ô, galera, eu vou fazer o teste, tá? Aí alguém me fala aí se tá ouvindo direitinho. Vou ligar aqui e fazer o teste. Ouviram o comecinho aí da melodia? Sim? Beleza. Obrigado. Eu já botei o meu, não vai botar. Já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar.
Eu já botei o meu, não vai botar. Já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Eu já botei o meu, não vai botar. Já enfeitei o meu, vai enfeitar o sorriso do velhinho. Faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. E aí, galera? Gostaram da musiquinha? Agora é a vez do João, hein? A paraibana falou que música chata. Gente, mas vocês viram que essa marchinha fez muito sucesso na época? Que as pessoas cantavam nas ruas. Se você perguntar aí para as pessoas da sua família que viveram esse período, seus avós, por exemplo, eles vão se lembrar dessa música, viu? Certeza que vai ficar na minha cabeça. Quando você for dormir, Amanda, deitar a sua cabeça no travesseiro hoje, vai ficar lá assim, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Cadê, João? Vai cantar não para nós? Você prometeu, ué? Você falou para mim? Ai, gente, vocês não prestam, não. Bom, galera, brincadeiras à parte, a musiquinha pode ser chata, mas é importante você saber relacionar músicas aos seus devidos contextos históricos. E essa canção está relacionada ao retorno de Getúlio Vargas à presidência via democrática, ou seja, via eleições diretas. Só que o seu segundo governo, como todo mundo sabe, né? Com certeza que todo mundo sabe, vai terminar de maneira trágica, com o seu suicídio. E é o que a gente vai revisar a partir de agora. Tá aqui, ó. O segundo governo de Getúlio Vargas, ele vai se iniciar em janeiro de 1951. Só para ver se vocês estão acordados aí e estão estudando mesmo. Nesse período da nossa história, de quanto tempo que era o mandato de presidente mesmo? Quantos anos que durava? Vamos ver se estão acordados aí. Valeu, Duarte. É isso mesmo. Muito bem. 5 anos, né? Bom, já deu para você perceber que Getúlio Vargas, ele governou aqui, ó, menos de 4 anos, né? Ele vai assumir em janeiro de 51 e vai suicidar em agosto de 54. Né? Governou um pouco mais de 3 anos e meio. E é claro que o objetivo dessa aula é você entender por que que o presidente mais famoso da história do Brasil vai tirar a própria vida. Tudo começa com essa característica. Getúlio vai continuar sendo um fiel defensor do nacionalismo econômico. Vocês sabem o que é isso, né? Nacionalismo econômico. Ele vai priorizar o desenvolvimento da economia nacional, das empresas nacionais, principalmente das empresas estatais, das empresas controladas pelo Estado. Getúlio, como ele gostava muito de falar, ele vai continuar lutando pela emancipação econômica do Brasil. Vamos agora testar o vocabulário de vocês, terceiro ano. Essa palavra
emancipação. O que ela quer dizer mesmo? Emancipação? Já apareceu em nossas aulas já. Emancipação. Sinônimo de emancipação. Bora terceiro. Quase, Igor. Seria liberdade ou independência, tá? Liberdade ou independência. Então, Vargas vai lutar pela independência econômica do nosso país. Getúlio queria que o Brasil fosse uma potência na economia e parasse de depender das grandes potências mundiais, os países europeus, os Estados Unidos. Por isso que eu sempre falo que na área econômica, Vargas foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Agora, puxando de novo a participação de vocês, esse nacionalismo econômico de Vargas, essa história dele priorizar as empresas brasileiras, principalmente as estatais, dele lutar pela nossa emancipação econômica, ou seja, a nossa liberdade, a nossa independência econômica. Ele queria libertar o Brasil do domínio do capital estrangeiro, das grandes potências, como os Estados Unidos. Isso vai agradar a todo mundo? O que vocês acham? Não, né? Isso não vai agradar, por exemplo, como eu acabei de falar, ao governo estadunidense. Esse nacionalismo econômico exacerbado de Getúlio vai acabar incomodando a maior potência do mundo. Vai acabar incomodando os Estados Unidos da América. Então, olha só a briga que Vargas estava comprando, hein? Ele começava o seu segundo governo já comprando briga com a maior potência do mundo. Estou falando dos Estados Unidos da América. E para exemplificar essa briga, dá uma olhadinha aqui para mim, fazendo um favor. Ainda durante o governo Dutra, isso, muito bem, Canuto, os Estados Unidos vão ficar pé da vida. Ainda durante o governo Dutra, começaram a ser descobertas muitas jazidas de petróleo no Brasil. Já tinham sido descobertas as primeiras, lá não era Vargas ainda. Mas o governo Dutra, essas descobertas se intensificaram. Direto, era encontrada uma nova jazida de petróleo no nosso país. E aí, empresas estrangeiras, inclusive estadunidenses, começaram a ficar de olho nesse nosso ouro negro. Empresas como a Shell, a Texaco, a Esso, vão querer vir aqui explorar o nosso petróleo. Mas aí vai surgir uma campanha, da qual Vargas vai ser o principal líder. Olha a campanha que já caiu no Enem. O petróleo é nosso. Tá vendo aqui, ó? O petróleo é nosso. O que será que essa campanha queria? Olha o slogan, o petróleo é nosso. Que essa riqueza, essa importante riqueza mineral, essa fonte de energia, fosse explorada por uma empresa brasileira somente. Que o nosso petróleo não fosse explorado por empresas estrangeiras. E qual vai ser o maior resultado dessa campanha? Já está aqui, né? Inclusive aqui na lateral desse banner. Em 1953, aqui no seu segundo governo, viu? Vargas consegue criar a Petrobras. Uma empresa estatal que passará a monopolizar a extração e o refino de petróleo no Brasil. Gente, a Petrobras até hoje é a nossa maior empresa, mesmo com todos esses escândalos de corrupção. Pergunto, agora eu quero ver como é que está aí o raciocínio crítico, histórico de vocês. Você consegue me falar um ponto positivo e um ponto negativo da criação da Petrobras? Vamos no positivo primeiro. Me fala aí um ponto positivo da criação dessa empresa. Se quiser usar o microfone, fique à vontade. Evolução da indústria, não só da indústria, né, Nicole? A economia brasileira vai ser beneficiada? Vai. Nós teremos uma empresa brasileira, até no nome, né? Petrobras, de brasileira, que vai, né, controlar a extração e refino de petróleo. Então, essa riqueza vai ficar para nós, para o Brasil. Isso é positivo. Mas agora eu quero um ponto negativo da criação da Petrobras. É fácil. Inclusive, eu acabei falando já.
Um ponto negativo da criação da Petrobras. Não, estou falando para nós mesmo. Não, para nós. Esquece os Estados Unidos. Para nós brasileiros, nós cidadãos aqui, comuns. Não, também não. O senhor falou em corrupção. Não. Oi, Canuto? Não ouvi? O senhor falou em corrupção. Não, mas a corrupção vai vir depois. Não, não é corrupção e nem poluição. É uma palavra que eu usei que começa com M de mãe. Não, com M de mãe. Gente, o monopólio. Eu falei que a Petrobras foi criada para... Ah, a Caritas disse aqui, ó. Agora que eu vi. Obrigado, Caritas. Eu disse que a Petrobras foi criada para monopolizar a extração e refino de petróleo. Falei isso? Falei 2 vezes, inclusive. E o que é o monopólio? É uma relação de exclusividade. Então, só a Petrobras vai poder extrair e refinar petróleo no Brasil. Me fala, por favor, monopólios produzem preços baixos ou preços altos? O que você acha? Me dá a sua opinião aí. Quando uma empresa tem um monopólio, isso geralmente deixa os preços baixos ou altos? Altos, né? Porque não há concorrência. Então, quando alguém te perguntar assim, por que a gasolina no Brasil é tão cara? Tem basicamente 2 explicações. A primeira é a carga tributária, os impostos. Você sabe que mais da metade do preço do combustível é só de imposto, vocês sabem disso, né? A cada R$1 ali do preço da gasolina, mais 50 centavos é só imposto. Mas além da carga tributária, que é elevadíssima no nosso país, tem outro problema, que é a questão do monopólio. Gente, quem define o preço do combustível no Brasil é a Petrobras. Não existe concorrência. Aí uma vez um aluno, eu dando aula sobre isso, ele levantou a mão e falou assim, professor, como assim não há concorrência? Eu ando pelas ruas e eu vejo postos de combustível com várias bandeiras. Bandeiras é a marca do posto, né? Tem o posto BR, que é da própria Petrobras, né? Aquele verde e amarelo. Eu vejo postos da Shell, tem posto da Shell no Brasil. Eu vejo postos Z+E, posto Ipiranga. Gente, os postos de combustíveis são só revendedores. A origem do combustível é a mesma. Qual é a origem? A Petrobras. Então é ela que determina o preço. E se existe um monopólio, claro que o preço tende a ser mais alto. Então esse é um ponto negativo da Petrobras. Entendeu? Por isso que a gasolina é tão cara no Brasil. Por conta da carga tributária, repito, os impostos muito elevados, e por conta também do monopólio da Petrobras. Entenderam essa parte? Bom, mas não foi só a Petrobras que Vargas criou no seu segundo governo. Ele também vai criar a Eletrobras, outra empresa estatal. Uma empresa estatal que vai monopolizar a geração e distribuição de energia elétrica no nosso país. Olha que setores importantes, ó. Petróleo, energia elétrica. Como eu disse, Vargas estava trabalhando pela emancipação econômica do nosso país, pela nossa liberdade econômica, independência econômica em relação às grandes potências mundiais. E ele ainda vai criar um banco. Acho que vocês conhecem essa sigla, né? O BNDES. Na época ele surgiu sem o S, tá? Quando ele foi criado. Chamava só BNDE. Depois, mais para frente, que acrescentaram o S no nome. Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O social vem depois, tá? Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Na época era só do desenvolvimento econômico. E esse BNDES foi criado para quê, professor? Basicamente para financiar empresas brasileiras. Era um banco do governo, existe até hoje, inclusive, que iria emprestar dinheiro para empresas brasileiras se desenvolverem, crescerem, se expandirem. E seriam empréstimos bem camaradas, com juros baixos e prazos longos. Então, o Estado ajudaria a financiar empresas privadas para gerar desenvolvimento econômico do país. Gente, me responde aí. Tudo isso que Vargas estava criando, a Petrobras, a Eletrobras, o BNDES,
Isso seria bom ou ruim para a economia brasileira? Bom ou ruim? Só responde isso. Bom ou ruim? Canuto falou que ele não queria briga, não. E sim uma brigona. Era uma brigona. Para a economia brasileira, não foi bom, não, gente. Foi excelente. Mas e para os Estados Unidos? Os Estados Unidos gostaram disso aqui? Não. Os Estados Unidos queriam que a gente continuasse dependente deles. Então, Vargas, repito, começava o seu segundo governo comprando uma briga, ou como a Júlia falou, uma brigona, né, Canuto? Com a maior potência do mundo. Só que as coisas vão piorar. Porque Vargas vai arrumar uma briga também com a elite brasileira. Isso mesmo. Ele vai adotar medidas de caráter popular. Claro, Getúlio precisava do apoio do povo, era a sua base de sustentação política. Só que digamos que ele vai exagerar um pouco a mão dessa vez, nessas medidas de caráter popular. No governo Dutra, a inflação começou a aumentar demais no Brasil. Todo mundo sabe o que é inflação, né? É a desvalorização da moeda. E quando a moeda se desvaloriza, isso afeta principalmente a vida dos trabalhadores. Concorda comigo? E aí, começaram a rolar, inclusive, greves. As greves voltaram a ser permitidas, lembrando que estamos em um período democrático. Greves de trabalhadores insatisfeitos, o salário não estava dando para comprar comida o mês inteiro, a situação estava difícil, o dinheiro valendo pouco, a inflação alta. Aí o Vargas falou, vamos resolver isso agora. Getúlio nomeou como ministro do Trabalho um político chamado João Goulart. Lembram dele? Mais para frente ele vai ser presidente. João Goulart, cujo apelido era Jango. Um político gaúcho, assim como o Vargas, ele foi nomeado ministro do Trabalho. E o Getúlio falou, Jango, vem cá, senta aqui. Você, que é um ex-líder sindical, Jango era líder sindical, sabe que os trabalhadores estão insatisfeitos. A inflação está muito alta, o salário está baixo, precisamos resolver isso. O João Goulart falou, pois sim, senhor presidente, concordo, temos que resolver isso urgente. Vargas falou, então, vamos reajustar o salário mínimo, vamos aumentar o salário mínimo. Jango falou, concordo, senhor presidente, é para aumentar em quanto? 20%? Vargas falou assim, quero mais. Jango falou, 30%, presidente? Não, quero mais. Aí o Jango assustou, vamos reajustar em quanto? Está escrito aqui no slide, gente. Vargas vai reajustar, aumentar o salário mínimo em 100%, ou seja, ele vai dobrar o salário mínimo. Para quê, professor? Para cobrir a inflação do governo anterior, do governo Dutra. O aumento real do salário foi de pouco mais de 50%, porque tinha que descontar a inflação. Mas mesmo assim era um aumento muito grande, né? Dobrando o salário mínimo de uma hora para outra. Vou fazer uma pergunta idiota agora. O povo, os trabalhadores, vão gostar dessa medida? O que vocês acham? Conversa comigo. Lógico, né? LGC quer dizer lógico, é isso, né? Lógico. Mas e os empresários? Os patrões? Aqueles que pagam o salário, vão gostar? Fala aí para mim. Não, né? Mas é igual eu te falei, Duarte. Sim, quando você aumenta o salário, a inflação cresce junto, mas descontando toda essa inflação gerada pelo aumento e a inflação anterior, mesmo assim o aumento real foi de mais de 50%. Gente, os empresários não gostaram. A folha de pagamento dobrou do dia para a noite. É como se a elite falasse assim, ô Vargas, beleza, se agradar o povo para acabar com as greves, tudo bem, mas você foi longe demais. Olha o prejuízo que eu vou ter, dobrar a minha folha de pagamento da minha empresa. Vargas, então, passará a enfrentar uma forte oposição da burguesia brasileira, da nossa elite, dos empresários. E essa burguesia, esses empresários, eram representados naquela época, sobretudo por um partido. Isso aqui é um partido político, tá, gente? Chamado UDN, significado da sigla, União Democrática Nacional. Repito, União Democrática Nacional. Esse partido representava, sobretudo, os interesses
da elite brasileira, dos grandes empresários, inclusive de empresários ligados ao capital estrangeiro. Ou seja, eles não gostaram nem do reajuste do salário mínimo em 100% e nem desse nacionalismo econômico exagerado do Vargas. Quem era o líder desse partido, da UDN? Era um jornalista chamado Carlos Lacerda, que usava o seu jornal, ele era dono de um jornal, viu? Lá no Rio de Janeiro. Chamava Tribuna da Imprensa, o jornal dele. Ele usava o seu jornal para criticar Vargas praticamente todos os dias. E Getúlio não podia falar nada, né? Era um período democrático, havia liberdade de expressão. Então, Vargas estava enfrentando a forte oposição da burguesia brasileira, desse partido aqui, a UDN, a União Democrática Nacional, que representava essa elite, dos Estados Unidos, que não concordavam com o nacionalismo econômico exagerado de Vargas, e até mesmo dos militares. Professor, dos militares? Sim. Mas por que os militares vão ficar contra Vargas? Ainda durante o governo Dutra, surgiu no Brasil uma tal ESG, ou ESG, se você preferir. Está aqui o significado. Escola Superior de Guerra. O que era a Escola Superior de Guerra? O local onde os altos oficiais das nossas Forças Armadas eram formados, eram treinados. E aí, durante o governo Dutra, militares americanos, militares dos Estados Unidos, começaram a vir para o Brasil treinar os nossos militares. Treinar os nossos militares? Tipo assim, ensinar eles a atirar, era curso de tiro que eles iam dar? Não. Era um treinamento ideológico. Os militares americanos ensinaram os nossos militares a serem anticomunistas, lembrando, estávamos na Guerra Fria, lembra? Anticomunistas, e serem contra qualquer governo que contrariasse os interesses dos Estados Unidos. Os militares americanos ensinaram os nossos militares a se oporem a qualquer governo que contrariasse os interesses estadunidenses. Era o que Vargas estava fazendo. Então ele estava comprando uma briga com os nossos militares. O resultado a gente vai ver na próxima aula. Vai rolar um atentado e isso vai acabar desencadeando o suicídio do presidente. Te conto como é que vai ser isso na próxima aula. Gente, esgotou nosso tempo. Obrigado pela presença, pela participação. E uma excelente semana, saco cheio.